Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 27 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica e vamos também dar sequência ao estudo dos profetas, chamados profetas menores. Nós já fizemos Oséias, já fizemos também ontem Joel. Hoje vamos de Amós até sexta-feira, aliás, até quinta, né? Na sexta nós vamos de Obadias. Então, vamos falar um pouco de Amós. Eu quero já ler o texto aqui para a gente poder introduzir o assunto relacionado a Amós. O texto que eu quero ler, destacar, é o versículos 1 e 2 do capítulo 3. Então, Amós, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. Bom, lembrando aqui alguns detalhes sobre Amós. Amós, ele é um profeta fora do seu tempo, né? Porque Amós, ele não era sacerdote, ele não fazia parte da tribo de Levi, ele não servia no templo, ele era um cuidador de ovelhas, né? O capítulo 1, versículo 1 diz, palavra que Amós, criador de ovelhas, né? Ou seja, ele era um pastor ali, um homem que cuidava de ovelhas. Então, não tinha ali a sua função como profeta, como sacerdote. Outro texto importante aí, que a gente vai passar rapidamente, é o texto de Amós, quando ele diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Está aqui mesmo no capítulo 3, se eu não me engano, versículo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, versículo 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Esse texto aí tem sido bem mal utilizado nos últimos anos, né? Então pessoas acabam fazendo desse texto uma teologia, dizendo que Deus continua fazendo a mesma coisa. Não, Deus fez isso ali naquele período da história. Mas falando agora do livro de Amós, Deus ele envia Amós com uma série de acusações, mas não só contra Israel ou Judá. Se você ler aí com cuidado o capítulo 1 e 2, ele vai alistar uma diversidade de nações e povos que também iriam sofrer as sanções de Deus. O ponto é que Deus não vai deixar nenhum pecado impune, nenhum. Deus vai punir todos os pecados. Aqueles que estão em Cristo vão ver os seus pecados punidos em Jesus. Aliás, já viram, né? Através da cruz. Então, a cruz é a punição dos pecados daqueles que estão em Cristo, uma aliança com Cristo, são salvos em Jesus. E aqueles que não são salvos em Jesus vão ter que eles mesmos pagar os seus pecados diante de Deus. E é diante de Deus, obviamente, né? Aquela história de que aqui se faz, aqui se paga, não é bíblica. Bom, antes de proferir o seu juízo contra Israel, Deus recorda o seu povo do seu grande amor. Deus vai proferir um juízo aqui contra Israel, mas antes disso, Deus vai lembrar esse povo da misericórdia, do amor e da graça dele. O que Deus faz? Primeiro, Deus lembra Israel que Israel é o povo escolhido. Eles são escolhidos. O profeta faz questão de destacar isso. O versículo 2 aí começa dizendo: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Então, Deus vai trazer uma sentença forte, uma acusação pesada, um juízo muito severo sobre Israel. Mas antes disso ele lembra: vocês são o meu povo escolhido. E quando a gente fala de escolha, a gente tem que lembrar que Deus ele escolhe o seu povo, a chamada doutrina da eleição. Jesus ele fala algo muito parecido com o que o profeta disse aqui, quando ele disse: muitos são chamados, e aí os chamados é óbvio pela pregação do evangelho, mas poucos são escolhidos. Ou seja,
ouvir o evangelho, muitos vão ouvir, mas só serão alcançados pelo evangelho aqueles que são escolhidos pelo Senhor. É a doutrina da eleição reafirmada aqui em Amós. Amós lembra Israel: Israel, vocês são o povo eleito de Deus, vocês foram escolhidos de Deus. Dentre todas as nações da terra, vocês foram os escolhidos. E é importante lembrar desta eleição, porque essa eleição ela vai também ter outras implicações dentro do próprio texto. O ponto é dizer que, inicialmente, Amós começa lembrando o povo que eles são fruto da eleição de Deus. Nós somos frutos da eleição de Deus. Todos os que estão em Cristo foram chamados a Cristo por causa da escolha de Deus, por causa da eleição de Deus, por causa daquilo que Deus fez antes da fundação do mundo. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele vos escolheu antes da fundação do mundo. Então, o ponto aqui inicial é: Deus está falando para um povo escolhido. Então, Israel não podia esquecer disso e nós também não podemos esquecer desta gloriosa realidade. E aí entra o segundo ponto: são escolhidos, por isso vou discipliná-los. Ou seja, a disciplina de Deus evidencia o seu amor. Ele fala: escolhi vocês dentre todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei. Então, um ponto importante aqui é que, por causa da eleição, o castigo seria mais contundente. Todas as outras nações passariam por castigo, mas o castigo de Israel seria mais severo, exatamente por causa da sua escolha. E aí a gente pergunta: mas pastor, será que Deus ele disciplina o seu povo na nova aliança? Sim, a Bíblia ensina que a disciplina de Deus, ela continua vigente para o seu povo. E a disciplina de Deus, ela não é um sinal da severidade, da crueldade de Deus. Não, a disciplina de Deus evidencia o amor de Deus, o cuidado de Deus. É interessante que o oposto da não escolha de Deus, né? Aliás, o oposto da escolha de Deus é que Deus, quando vai tratar com alguém que não faz parte da escolha dele, ele não disciplina, ele entrega aos próprios prazeres. Aquela história que a gente ouvia muito no passado, né? Deus vai pesar a mão. Na verdade, ao contrário, aqueles que não são escolhidos, Deus tira a mão, ou seja, Deus tira a restrição, deixa eles serem exatamente quem eles querem ser. Romanos capítulo 1, Paulo vai tratar disso. Bom, a Bíblia ensina que Deus disciplina o seu povo. Agora, como Deus disciplina o seu povo? Será que existe um padrão neotestamentário de disciplina de Deus com o seu povo? Sim, existe. Só destacando um ponto aqui, é que em toda a Bíblia nós vamos ver o seguinte: o povo de Deus está na mão de Deus para Deus castigá-los ou para Deus abençoá-los, e aqueles que não estão em Cristo, os ímpios, estão nas mãos de Satanás. Então, quem castiga o povo de Deus é o próprio Deus. Aqui nesse texto é claro: eu castigarei. Quem vai castigar é o próprio Deus. Então, o povo de Deus não sofre os castigos na mão de Satanás, ainda que Satanás trabalhe e Deus permita isso, mas é o próprio Senhor quem faz esse castigo. Bom, como Deus disciplina o seu povo? Deus disciplina o seu povo, às vezes, com castigos físicos. É isso mesmo. Lembra lá de Ananias e Safira, como eles foram literalmente fulminados diante de Deus? Mas aí alguém pode dizer: pastor, mas ali nesse caso, eu não sei se esses dois indivíduos eram convertidos. Ok, então vamos para 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está advertindo os irmãos em relação à ceia, e ele fala sobre irmãos que tomam a ceia de maneira indigna e que por isso estão sofrendo castigos físicos. Ele fala: não por acaso muitos estão sofrendo, doentes, fracos e tudo mais. Então, Deus pode sim disciplinar o seu povo com castigos físicos. Mas talvez a melhor forma, ou a forma mais comum que Deus usa para disciplinar o seu povo, é com tristeza.
sentir contrição pelos nossos pecados. Quando pecamos, ou o crente quando peca, ou quando faz alguma coisa que não é de acordo com a vontade de Deus, ele sente temor, ele sente medo, ele sente tristeza, contrição, outros sentimentos que vão fazer com que ele repense a sua atitude. Então, isso é o que Paulo vai falar da tristeza que conduz ao arrependimento. Então, essa tristeza que conduz ao arrependimento, ela vem de Deus. Então, o crente, por vezes, ele vai sim passar por tristeza em sua vida, e isso é resultado da disciplina de Deus sobre ele. E a outra maneira, e essa maneira da tristeza, é sempre a maneira mais comum que Deus usa para disciplinar o seu povo. E a outra maneira é com restrição, ou seja, Deus restringe, Deus bloqueia, Deus não permite que o crente faça algumas coisas, ou até mesmo Deus restringe a sua bênção. Lembra lá de Paulo na sua batalha contra o espinho na carne? É claro que nesse caso a gente não tem evidência de que isso seja um pecado, provavelmente não seja um pecado, mas a maneira como Deus tratou Paulo nos chama a atenção. Ele disse: a minha graça te basta, ou seja, o que você vai ter é só a minha graça. Claro que a graça de Deus ela é suficiente, mas de alguma forma Deus restringiu Paulo, e isso é uma maneira também de disciplina de Deus. Então, primeiro, o povo de Deus é o povo escolhido, o povo de Deus é disciplinado por Deus, e isso mostra o amor de Deus. E o último aqui, a eleição envolve responsabilidade. A nação de Israel, ela era responsável por testemunhar de Deus, por apresentar e representar Deus perante as outras nações. E por isso, por ser o representante de Deus, eles precisariam ser disciplinados de maneira, nesse caso aqui, com o exílio, né? Deus levou Israel ao exílio babilônico, inicialmente o exílio assírio, depois o exílio babilônico. Deus leva o seu povo para o exílio exatamente porque o seu povo era representante de Deus. Eles tinham uma responsabilidade. Então, a eleição, ela é sim uma grande bênção, uma gloriosa bênção, porém ela também é uma grande responsabilidade, porque aqueles que Deus elege, aqueles que Deus escolhe, Ele escolhe para ser os seus representantes. E a igreja, como eleita de Deus, ela é chamada também a testemunhar dessa eleição. Os crentes, eles são chamados pessoalmente e como igreja para testemunhar desta eleição. E não testemunhamos apenas por aquilo que falamos, mas também pelas nossas atitudes e pelos nossos atos. Atitudes têm a ver com os nossos amores, aquilo que amamos, e os atos têm a ver com as nossas práticas. Então, a igreja é chamada sim para testemunhar. Nós carregamos uma imensa responsabilidade. Os nossos atos, ou seja, ações, e as nossas atitudes têm um peso maior. Aquilo que alguém que é ímpio faz, talvez não vai produzir o mesmo efeito do que aquilo que um crente faz. Por isso o crente tem que medir com muito cuidado cada uma das suas atitudes e ações. Ele não pode agir ou pensar sem calcular com cuidado as suas ações. E quando isso acontece, o dano é muito grande. Bom, moral da história, vamos já para resumir aí, né, pessoal? Qual é o resumo? A aliança de Deus com o seu povo denota o amor e a graça de Deus, ao mesmo tempo expressa a grande missão dos seus servos. A eleição, ela é ao mesmo tempo uma expressão do amor de Deus e uma expressão da responsabilidade daqueles que foram chamados. E aí, qual é o desafio do Léo para esta terça-feira? Como a gente pode aplicar essa palavra? A pergunta que eu fiz para mim, faço para você também. Como você tem testemunhado da eleição de Deus? Você tem testemunhado de maneira a glorificar o nome do Senhor através dos seus atos e atitudes, como alguém escolhido de Deus, ou não? Se você não tem feito isso, faça isso, porque o Senhor, Ele pode disciplinar, por causa do seu amor, Ele pode disciplinar você, e ainda que a disciplina
seja algo bom, não é algo que nós devemos desejar, ainda que ser disciplinado pelo Senhor é algo que mostra o amor de Deus conosco, mas é melhor a gente ver o amor de Deus de outras formas, né? E não através da sua disciplina. Se isso acontecer, enxergue o amor de Deus na disciplina dele. Mas, se for melhor escolher, escolha não ser disciplinado, escolha obedecer, que é sempre o melhor caminho. Então, como você tem testemunhado da eleição? Pense um pouco sobre isso nessa manhã de terça-feira. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos chamou dentre todas as famílias da terra e nos fez o seu povo. Somos o seu povo para testemunhar, Pai, das tuas grandes obras. E esse propósito da tua eleição tem que ficar muito claro para todos nós. Somos chamados, Pai, para representar e apresentar o Senhor. Por isso, Pai, pedimos a tua graça e a tua misericórdia, que o teu amor se manifeste em nossas vidas, às vezes até mesmo nos disciplinando, para que possamos, meu Pai, voltar aos caminhos do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tira de nós a tua disciplina. Pelo contrário, nos faz sentir dor, peso, temor, contrição pelo nosso pecado, para que possamos nos arrepender e voltar aos teus caminhos. Obrigado por isso, nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.